Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aí no nosso querido grupo Não Estamos Sós, né? Estamos aí nessa quinta-feira para mais uma live aí com temáticas aí diferentes, né? Hoje temos participação do amigo Léo, que irá participar com a gente aí, e estamos aí, né, para mais uma live. Hoje eu consegui entrar até um pouquinho antes do tempo, né? Hoje eu consegui até dar play, né, antes do tempo, né, das 22 horas. Aí estamos nós para mais uma live. Desde já, uma ótima noite a todos. Slavânia, boa noite Slavânia, uma ótima noite Slavânia. Amiga Mariane, amigo Paulo, todo mundo que estiver chegando, uma ótima noite a todos, né? Então, galera, o seguinte, para quem estiver me vendo pela primeira vez aqui no grupo, eu sou o Vinícius Santana, né? Faço live aqui no grupo falando sobre espiritualidade, sobre ufologia, sobre mistérios, né? Tô aí sempre fazendo live aí e gostaria de contar com a sua participação mais vezes. Se você gostar, é lógico, né? Se você assistir hoje e gostar, assista as próximas lives também, né? Só se você gostar, é lógico, né? Não quero que você fique preso aqui e não goste do que nós falamos aqui no nosso grupo aqui, né? Sobre os temas citados aqui. Pois bem, como eu já e nós vamos ter a participação do nosso querido e grande amigo Léo. Já uma ótima noite a todos que forem chegando. Então já me apresentei como de costume. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente aqui nos comentários quem está chegando rapidinho. Amigo Wesley, boa noite. Andressa, uma ótima noite. Tami, uma ótima noite. Tami também entrou, apareceu aqui. Raquel, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Amigo Fábio, uma ótima noite. Estamos aí para mais uma live, né, Fábio? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu desligar essa música aqui, só para ficar mais fácil. Peraí. Pronto. E sejam todos muito bem-vindos. Então, galera, o seguinte, essa semana foi uma semana bem corrida, né, aqui no grupo da live aqui. Tivemos bastante participação, né, tivemos pessoas incríveis aqui na nossa live aqui. Ontem tivemos uma presença do nosso amigo Ariel, né, que veio aqui, realmente deu um show ontem aqui. Foi ótima a live com a participação do nosso amigo Ariel. Na sequência, ontem tivemos a nossa amiga Sheila, né? Ontem também brilhantou a noite aqui falando sobre chakras, né? Perdão, eu tô meio amarrotado, meio, mas não liga não. Então, tivemos a participação da Sheila ontem, né? Foi uma live incrível ontem também. Essa semana realmente, desde semana passada, né? Nós estamos quase com 2 semanas tendo live todos os dias, né? Todos os dias. Só não teve live na segunda, eu acho, mas teve filme. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Fábio, boa noite. Carlos, boa noite. Uma ótima noite a todos que forem chegando, tá? Perdão se eu não falei o nome de alguém, né? O telefone tá meio bugado ali ainda. Então, seguindo com a live, hoje nós vamos ter a participação do nosso amigo Léo, tá? Ele vai falar sobre ciência, né? Sobre como a tecnologia ela está nos afetando, né? Hoje a participação do nosso amigo Léo vai ser sobre isso, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Marcelo, uma ótima noite. Agora está subindo os comentários. Demora a subir, quando sobe um monte de uma vez. Uma ótima noite a todos. Então, galera, essa semana foi bem corrida. Nessa semana aí de lives aí, intensidade de live todo. Ontem teve 2 lives, né? Ontem foi realmente ontem foi um aprendizado para mim, né? Tive que fazer 2 lives ontem, foi maravilhoso ontem. Tive que fazer uma live e tomar um banho, voltar, ir lá tomar um banho e voltar aqui de novo. Tomei um banho rapidinho, né? Troquei de roupa e voltei aqui de novo, já com outra roupa, né? De banho tomado, não sei se acho que não tomei banho não, foi muito rápido. Então tivemos, né, essa diferença aí ontem de ser 2 lives no mesmo dia, né? Foi uma experiência nova, foi uma experiência boa ontem aí. Eu espero que aconteça mais vezes, tá? É corrido, mas é muito bom e é muito prazeroso, né, ter várias participações. Deixa eu ver aqui. Uma ótima noite, amigo Paulo. Acabou de entrar, acabei de falar do Paulo, né? Uma ótima noite, Paulo Araújo, grande amigo, forte abraço, amigo Paulo, né? Uma ótima noite a todos. Então nós estamos aguardando já, a partir desse ponto,
vamos aguardar o nosso amigo Léo, né? Ele ficou de entrar aqui. Deixa eu ver se ele está por aqui. Acredito que ele ainda não chegou, não está aparecendo para mim aqui. Estamos aguardando o amigo Léo, tá bom? Vamos aguardar o amigo Léo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho aqui no telefone. Só um segundo, tá, galera? Deixa eu só olhar se o amigo Léo... E o gato já chegou. Botei ele dentro de casa, mesmo assim já saiu. Deixa eu ver aqui se o amigo Léo mandou alguma mensagem aqui. Pode ter acontecido alguma coisa. O amigo Léo é pontual. B1 já veio. B1 e B2. Bom, não mandou nada aqui. Vamos aguardar o nosso amigo Léo. Enquanto ele não chega, vou falando aqui sobre o que irá acontecer, né, no final de semana aí. Galera, amanhã, sexta-feira, eu vou fazer uma live amanhã, só comigo mesmo amanhã. Eu acho que vai ser só eu mesmo. Eu queria muito falar sobre extinções, tá? Eu queria falar muito sobre extinções amanhã, sobre outras eras, né? Extinções aí que rompem, né, um pouco do nosso entendimento aí. E amanhã eu vou fazer uma live falando sobre extinções aí ao longo do período do nosso planeta, não extinções da humanidade, extinções que aconteceram aí no período aí de bilhões e de milhões de anos atrás aí. Eu acredito que vai ser uma live legal. Eu estou me aprofundando um pouco nisso ontem, hoje, e decidi fazer uma live falando sobre isso amanhã, tá bom? Então amanhã às 22 horas vai ser eu aí falando sobre extinções aí ao longo das eras aí. E no sábado nós vamos ter a participação da professora Elisete Mesquita, tá? No sábado a professora vai participar e vai falar sobre os maias, né? Sobre o calendário maia, sobre outras coisas ali. E no sábado vamos ter a participação da professora Elisete Mesquita, tá bom? Então é isso, né? Até o domingo aí tem essas coisas para acontecer. Sexta eu, domingo sábado a professora Elisete Mesquita falando sobre os maias. Eu acredito que vai ser bem interessante. A professora ela é muito inteligente, né? E ela ia fazer hoje, mas ela dá aula no período da noite, e seria muito corrido, né? Ela chegar em casa, né? Então no sábado, que aí você já faz, né, num outro clima, sem pressa, sem correria. Ela ia chegar em casa, né, correndo ali e tal. Então melhor não, melhor deixar para o sábado, aonde ela pode, né, ter mais calma ali para chegar, para fazer. Então melhor assim, que seja tudo com calma, né? Então é isso, amanhã eu, sábado a professora Elisete Mesquita e hoje o nosso querido amigo Léo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo David, ele está sempre vendo as lives no outro dia, né? O amigo David é uma pessoa muito querida, né, de muito tempo. Mandar um abraço para ele, está sempre vendo as lives. Ele trabalha também no período da noite, ele é oficial, ele trabalha à noite aí, e não dá para assistir à noite, né? Ele está sempre, né, trabalhando aí, e ele sempre assiste a live no outro dia. Ele salva as lives, me mandou o print que ele salva as lives, né, as notificações da live para ele poder assistir no outro dia. Então, amigo David, um forte abraço para você, meu querido. Eu sei que você está sempre me incentivando, né, desde o início, e é um amigo muito querido de muito tempo. Eu acredito que ele está no grupo comigo antes de mim no grupo. Ele está bem antes de mim no grupo, né? Uma ótima noite, amigo David. Forte abraço. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje vai ser sobre tecnologias, como eu já falei, né, como a ciência e a tecnologia nos afeta, né? Acredito que vai ser da hora a live com o nosso amigo Léo, tá bom? Gostaria, deixa eu ver aqui, esquecendo alguma coisa. E depois da live tem filme, tá? Então quem ficar para assistir a live, depois da live tem um filme na sala de vídeo, tá bom? Então eu não sei qual ainda, mas vai ter um filme, eu não sei qual, né? Amigo Thomas Edson, uma ótima noite. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo, perdão. Então, assim que alguém vê o Léo aí nos comentários aí, né, me informe fazendo um favor, que ele não mandou mensagem pra mim. É porque eu tava falando que a live do Léo ia ser na sexta, né? Eu mesmo tava falando que a live do Léo seria na sexta. Tô desde segunda-feira com isso na cabeça, a live do Léo vai ser na sexta. Aí hoje ele me mandou mensagem, eu lembrei um pouquinho antes, até mandei lá no grupo, não tem nem 30 minutos eu acho, 40 minutos que eu mandei lá no grupo, que a live teria a live do Léo hoje, né? Então vamos aguardar aqui ele entrar
né? Alguns minutos, aí pode ter acontecido alguma coisa, a internet pode ter caído. Vamos aguardar o nosso amigo Léo aqui. Vamos aguardar ele. Bom, até agora ele não falou nada aqui. É o seguinte, galera. Então, isso daí é a nossa programação da semana. Então, eu vou seguindo com o assunto aqui que eu estava falando, né? Eu sempre falo sobre esses assuntos aqui antes de alguém entrar e tal, para poder criar digamos assim, um raciocínio legal. O Léo chegou, não precisa nem falar. Ele já chegou, tá aí. Vamos aguardar ele entrar, então não vou nem começar a falar sobre o assunto. Ele está se ajeitando lá. Vamos aguardar ele se ajeitar. Vamos aguardar. Muito bem-vindo, amigo Léo. Vamos aguardar ele se ajeitar lá. Clara, uma ótima noite. Clara, muito bem-vinda. Quem estiver chegando na live a primeira vez, não estranha não, tá bom? A live é sempre aqui na minha casa, na varanda aqui. De repente pode passar um cachorro, um gato aqui, alguma coisa aqui. Vocês não se assustam, tá bom? É que a live é realmente sempre aqui na varanda, tá bom? O Bruno perguntou quais são os temas. Os temas de hoje vai ser tecnologia, tá bom? Com o nosso amigo Léo. Amigo Bruno, tema tecnologia. Vamos aguardar um pouquinho aí. Não, esses eram os deuses astronautas, já falamos bastante, mas a gente pode falar, Edilson, em outra ocasião a gente fala sobre os deuses astronautas, tá bom? Já falei bastante, mas posso falar de novo, né, de um modo aberto em uma outra live. Hoje o tema é tecnologia, né, com o nosso querido amigo Léo. Deixa eu ver quem está aqui rapidinho, porque às vezes eu acabo fazendo confusão. Deixa eu ver que parece aqui para mim aparece algumas pessoas. Lá dentro do painel aparecem outras pessoas. Amigo Luan, boa noite. Gabriel, boa noite. Sandra, boa noite. Gomes também, uma ótima noite. Sidney, boa noite. Professora Melânia, boa noite. Bruno, uma ótima noite. Uma ótima noite a todos. Wesley, uma ótima noite. E Josiane Moreira também, uma ótima noite a todos. Todo mundo é amigo, né? A maioria das pessoas que está sempre aqui na live aqui é amigo, tá aqui há muito tempo, né? A Josiane também está há muito tempo. A Mariane, falei da Mariane, a Mariane também está há muito tempo também. Ixi, há muito tempo. Então vamos aguardar o amigo Léo, tá se ajeitando, né? Tá ali se arrumando ali, tá passando um pó de arroz, né? Assim, pá. Vamos aguardar o nosso amigo Léo entrar aí. Gleides, uma ótima noite, Gleides, muito bem-vinda. Cristiano, salve. Alien, uma ótima noite. Uma ótima noite, Cristiano. Salve, salve. Bom, enquanto isso, vou beber uma formiga aqui. Alguém aceita uma formiga? Luan, uma ótima noite, Luan. Muito bem-vindo. Uns comentários grandes, cara. Eu não comento uns comentários muito grandes, que só dá pra me ler no final da live. Esse comentário muito grande. Deixa eu tentar ler um comentário aqui rapidinho. Amigo Santiago, é isso mesmo, né? Amigo Santiago, eu me proponho, já que você disse que você faz parte da maçonaria, vamos fazer o seguinte então. Respondendo aqui ao nosso amigo Santiago aqui rapidinho, fazer o seguinte. Na sexta-feira, amigo Santiago, eu ia fazer uma live na sexta-feira amanhã. Vamos fazer assim. Santiago, então amanhã você está convidado para participar aqui, as duas falando a visão, né, da maçonaria, a visão disso tudo aí. Então fica o meu convite. Me manda uma mensagem, Santiago, no Messenger, para ficar combinado já a sua participação amanhã. Tá? Eu notifico todo mundo, beleza? Salve, salve, amigo Léo! Salve, salve, boa noite a todos do grupo, gratidão mais uma vez estar participando aí com vocês.
É, você esquece de mim direto, hein, Vini? Não esqueço não, Você não cara. gosta de É mim. muita coisa, Léo. Eu não esqueço não. Eu falei na segunda que a live com você era na sexta-feira. Eu botei isso na cabeça de alguma maneira. Não, mas eu tô brincando, tô brincando. Eu tô brincando, até porque eu gosto de participar das lives, gosto de falar dos temas de tecnologia, e o pessoal que Assiste a live de já ontem, o tem. finalzinho da live de ontem. Eu falei que a live era com você na sexta-feira. Assiste o finalzinho da live de ontem. Eu falei. Então, assim, não, mas tranquilo, sem problema. Salve, salve aí, todo mundo, Verônica, Tami, Cristiano. Assim, então eu gosto muito desse tema, sabe, Vini? Então, até para poder tentar encorajar, porque de vez em quando eu tô participando da live, você dá oportunidade aí, a gente tá falando, porque tem muitas pessoas que às vezes têm um conteúdo legal para compartilhar e fica com aquele receio inicial de falar a primeira vez. Esse receio é daquela coisa de, o que que vão achar de mim, se eu estou falando bem, se eu não estou. Então, assim, eu tenho essa facilidade, gosto, porque são quase 15 anos em sala de aula, então eu estou acostumado, né? Então, assim, então, o pessoal que quer, faz a primeira vez, depois você vai ver o vídeo, você vai falar assim, poxa, falei legal, não falei, você vai, quando você acostumar, aí você vai entrar direto. Igual eu entro, a Sheila entra, a Melânia, eu acho que eu vi uma, duas lives dela, a, a Cláudia, a Mariane. Então, assim, é legal, cara. É legal participar porque você expôs esses temas que é tão complicado que a gente tem aí na, na vida normal que a gente tem, entre os amigos, na cidade que a gente, né, mora. Então, você não pode conversar com qualquer um, né? Inclusive, até no restaurante lá, teve uma pessoa que me perguntou sobre o tema. Ah, Léo, o que que você acha disso, aquilo outro? Rapaz, tinha um monte de gente que estava lá na hora, que a gente estava atendendo. Eu virei e falei assim: olha, é complicado eu falar isso com você agora, porque se eu começar a falar aqui o que que eu acho, o que que eu penso sobre isso, que passa por um monte de coisa da criação humana, de, de teoria da conspiração, de tecnologia, quem tiver próximo a mim vai escutar e falar, pô, peraí, esse cara tá meio louco, porque, né, o pessoal ainda não saiu da caixa, você tá entendendo? Então, assim, aí eu falei com ela, falei, não, na hora que você quiser bater um papo legal aí, descontraído, a gente senta e conversa, já que você gosta do tema, mas aqui dentro que eu não vou falar, até porque também estava trabalhando, né? Mas, ô Vini, toda vez que eu participo de uma live com você, eu sempre gosto de justificar o porquê do tema que eu estou abordando, Sim. né? E eu até falei com você sobre, que seria um tema legal, as tecnologias humanas, tá? Por quê? Porque até na live do Gabriel, do Ariel ontem, que eu estava vendo, eu achei muito interessante, que ele teve uma hora que ele virou e falou assim: a gente tem muito avistamento de OVNIs. OVNIs de quem? Deles ou os nossos? Então passa muito por isso, né? Desculpa. Então, antes de começar também, pegando um pouco uma brecha que ele deu lá, que ele estava falando sobre, você perguntou ele sobre uma experiência dele. Eu não tive nenhuma experiência nesse sentido, mas eu tive uma experiência que a ciência já tive umas quatro, cinco vezes, se eu não me engano, e que a ciência explica como a paralisia do sono. Só que eu tive uma que foi muito esquisita. Já tem um tempinho isso já. Deve ter uns 4 meses mais ou menos. Eu estava dormindo e do nada eu abri meus olhos, meu corpo todo travado, né? Igual ele contou ontem, é realmente que quem já teve isso sabe como que é e é totalmente angustiante. Você está consciente, mas o seu corpo não te responde. Então, assim, eu só mexi com os olhos, aquela coisa, e até para respirar ficava difícil. É aquela coisa assim, peraí, o que está acontecendo e tal. Você tenta mexer um braço, uma perna, alguma coisa, você movimentar, você não consegue, você está travado. E dá aquela coisa tão angustiante que dá medo. Aí, por fim, por que eu acho que foi estranha essa experiência que eu tive?
porque eu tive. É uma coisa meio, sei lá, não sei te explicar esse lado, mas é uma coisa meio estranha, porque eu tive uma paralisia do sono dentro de um sonho. Estranho. Tipo assim, eu tava dormindo, né? Acordei, abri meus olhos, estava no quarto, enxerguei meu quarto todinho, como ele realmente é. Abri meus olhos e tal, e aí eu olhei pro lado da janela do quarto e vi uma imagem flutuando, só que não era de um ser, nem nada, assim, com forma humanoide, nem nada disso, não. Eu vi simplesmente é como Sim. se fosse parecia o formato de uma borboleta grande, e parada assim próximo ao quarto. O quarto tava meio escuro, né? Meio. Aí eu olhei assim aquela coisa, e só que eu tava consciente que aquilo dali, eu falei assim, não, eu tô sonhando, eu tô consciente, mas eu sei que aquilo dali não é real e tentava me mover em nada. Aí por fim, que aí eu fui dentro do sonho, eu lembrei que eu vi um vídeo uma vez falando sobre a paralisia do sono. Se você se concentrar em alguma parte do seu corpo, que seja um dedo, da mão ou do pé, e você conseguir mover qualquer que seja aquela fração ali do músculo, você toma aquela pancada e você volta. Beleza, aí foi o que aconteceu. Eu tive essa experiência e voltei. Quando eu voltei, eu achei que eu estava desperto. Eu falei assim, não, passou e tudo mais e tal. Só que aí é que está o estranho. Eu despertei de uma paralisia do sono dentro de um sonho. Na verdade, eu voltei para um nível mais abaixo, mas eu não tinha acordado ainda. Léo, deixa eu fazer Aí uma onde foi pergunta. mais Será que você não estava, angustiante será que ainda. você não estava na projeção astral? Será que não era isso? Você voltou e voltou muito rápido? Assim, pela explicação do Ariel ontem, eu acredito que sim. Mas assim, como eu não tenho muito vamos dizer assim, conhecimento aprofundado sobre o assunto, então eu não sei te explicar o que é, entendeu? Eu não consigo te explicar, mas pelo que ele falou ontem, eu Deve ter sido acredito mais que ou menos sim. assim, Léo. Você tava em projeção, fez uma projeção sem você, inconsciente, você se projetou inconsciente. Você achou que era um sonho, mas o seu corpo estava estático, digamos assim. Quando você voltou da projeção, demorou algum tempo até o seu corpo poder, digamos assim, assumir. De repente não foi nem paralisia, foi só digamos assim, foi muito rápido. Talvez seja isso. Pois é, Vini, aí é que tá o negócio. Quando eu tive essa volta, que eu achei que eu estava acordado, na verdade eu não estava acordado ainda, eu continuava sonhando. É por isso que eu te falei, é como se eu tivesse. Eu dormi, sonhei que estava sonhando, e nesse sonho eu tive uma paralisia do sono. Então, quando eu consegui sair do nível mais acima, que eu voltei para o meu sonho inicial, aonde que eu Sim. continuei tendo a mesma paralisia do sono. Então, assim, com muito custo eu acordei. Acordei assustado, ofegante e tal. Aí levantei, olhei pro quarto, vi minha esposa. Aí foi onde passou essa experiência. Aí que realmente eu acordei, aí levantei, fui no banheiro, fui beber água, abri a porta, olhei pro lado de fora. Mas assim, foi uma situação meio estranha, né? Só pegando o gancho no que você perguntou, Ariel, e eu nunca tive nenhuma experiência, né? Nada mais, vamos dizer assim, avançada, mas foi o que eu vi, foi o máximo de estranho que aconteceu comigo, né? Então, pegando o gancho do Ariel ontem, era o que eu queria tentar falar sobre isso, que é realmente angustiante para quem já passou por isso. Eu já passei umas 4 vezes, tá? E quem consegue ter projeção astral, essas coisas assim, tem controle, ótimo. Agora, quem não tem, não queira entrar aqui, eu quero que aconteça comigo, porque é muito angustiante. É muito estranho. É muito estranho. Parece que você tá ali. Parece que você tá morto, mas consciente ao mesmo tempo. Seu corpo não responde, nada responde. Você só pensa, olha e você só consegue movimentar os olhos praticamente, mais nada. Então, eu não sei explicar. Até as meninas aí que é mais dessa área assim, mais espiritual, essas coisas assim, mais espiritualista, pode até depois me dar uma explicação melhor, porque eu não sou muito aprofundado, mas que é uma coisa meio esquisita
da gente passar isso aí, não vou te negar, não, dá medo, dá medo. Então, assim, entrando agora para o lado da tecnologia e ufologia, muitas pessoas, às vezes, no próprio grupo, você está pronta para o contato, você não está pronta para o contato, aquela coisa toda. Eu te falo, eu não tô. Eu não tô, porque são coisas totalmente, energias, dimensões, coisas totalmente diferentes do que a gente conhece, né? Então, o ser humano, por, por hábito, pelo próprio DNA dele, o que ele não conhece, passa a ser hostil com aquilo, porque ele não domina, ele não conhece, então ele cria um medo automático daquilo dali. Então, assim, foi a experiência que eu tive aí, que já até pensei em falar com vocês antes, mas eu fiquei, isso pra lá e tal, paralisia do sono é uma coisa tão normal, eu vejo tanta gente no grupo falando sobre, Não, mas o problema é que eu tive uma paralisia do sono dentro de um sonho, aí que eu achei muito estranho aquilo. E no final eu tentava pegar aquele objeto, quando eu consegui me despertar, né? Aquele da primeira paralisia dentro do sonho, que eu consegui me despertar, aquela primeira imagem continuava no mesmo local, e eu levantei, eu lembro que eu me levantei do quarto, tentava me aproximar, quanto mais me aproximava num quarto, pô, de, sei lá, 16 metros quadrados, não sei, quanto mais eu tentava me aproximar, mais ela se afastava, só que dentro do mesmo espaço quadrado. Ou seja, como é que ela ia se afastar de um espaço quadrado? Na verdade, eu tentava me mover achando que estava me movendo, mas não estava conseguindo sair do lugar. Movendo assim, já estava em pé e tudo mais, estava querendo alcançar. Aí não consegui. Aí foi quando eu acabei acordando e voltando para o sono. Mas enfim, a live não é sobre isso. Eu só queria deixar gravado porque eu passei por essa situação. Então, assim, ô Vini, a questão da tecnologia, igual o Ariel falou, se os OVNIs são deles ou nossos, você já deve ter reparado que eu tenho até comentado algumas lives, no comentário, ou na própria live, quando eu participo, que eu particularmente, eu questiono muito avistamento. sim. Questiono muito avistamento, porque como eu acompanho tecnologia, algumas pessoas, às vezes, da própria live aí, sabem que tem acesso a sites e tudo mais, que é a mídia que consegue trazer para a gente informação, porque na televisão você não vai ver falar nada disso nunca, né? Sim. Então, assim, de repente algumas pessoas aí acompanham a tecnologia e tudo mais, e tem muita coisa que eu vejo em vídeos, em relatos, no próprio grupo ou em live, que eu fico meio assim com o pé atrás, tá? Assim, não, isso aí é tecnologia humana, né? Nós estamos avançados ao ponto de questionar a própria capacidade tecnológica nossa. Sim. Agora, se essa tecnologia, igual o Ariel falou ontem, sobre ser híbrida, aí é outros 500 que a gente não sabe porque é aquela coisa feita no obscuro, escondido, as potências que é tudo a sete chaves e tudo mais. Mas a tecnologia que no caso eu virei e falei, que eu ia comentar, é sobre a tecnologia que está aberta ao público. E que algumas delas você acha que é coisa de ficção científica, mas não é. Ela já foi desenvolvida, está sendo aprimorada, tá? Não é nada comercial. Algumas até estão indo pelo lado comercial, mas outras já estão, já tem protótipos e tudo mais. Igual, por exemplo, eu separei acho que umas 8 ou 10 aqui, só para falar rapidamente, que eu não vou entrar em um detalhe técnico de funcionamento dela, até porque eu não tenho capacidade para isso. Mas, por exemplo, a primeira que eu peguei aqui foi visão de raio-x. Visão de raio-x é coisa de desenho animado e filme, né? Visão de raio-x sem os raios-x. Aí eu peguei lá. Entra, visão sobre-humana. Isso aí, tá, gente, que eu tô falando agora não é invenção minha, não. Tá no site Inovação Tecnológica e alguns outros sites que trazem informação da tecnologia em geral, nanotecnologia, robótica, energia, meio ambiente, espaço, tudo. Tudo que está sendo desenvolvido está colocado lá. Então, assim, eu peguei algumas.
mais recentes, né? A visão de raio-x funciona sem o raio-x, né? O experimento com equipamentos capazes de enxergar através de paredes, ou mesmo ver o que está além da esquina, por exemplo. Você tem um aparelho que consegue ver o que está 2 quarteirões atrás de um edifício, por exemplo, né? Isso é coisa de filme? É. Só que hoje já é real, tá? O ser humano tem tecnologia para isso, está desenvolvendo isso, tá? Essa tecnologia vem sendo feita há mais de uma década com resultados que ainda precisam melhorar, né? Aí tem aqui, vou ler um pedacinho. Objetos ocultos. Para ver através do ambiente que espelham a luz em todas as direções, o sistema emparelha um laser com um detector de fótons supersensível que registra cada laser varre uma obstrução ocasionalmente, um fóton consegue passar pela barreira, atingindo os objetos escondidos através dela e passar de volta pela espuma para chegar ao detector. O programa usa esses poucos fótons e informações sobre onde e quando eles atingem o detector para reconstruir um objeto oculto em 3D. Ou seja, eles estão conseguindo essa tecnologia de chegar ao, vamos dizer assim, a menor matéria de tudo. Fóton. Fóton é vamos dizer assim, é uma luz, é a luz, né? A menor Sim. partícula da luz, vamos dizer assim. Então eles conseguiram atravessar isso para poder projetar algo. E o legal disso, Vini, é que os objetos que eles colocaram em teste, apesar de ter que aprimorar mais a visibilidade real, eles conseguiram detectar exatamente o objeto que estava atrás de determinado sólido. Assim. Então, através daquele objeto sólido, conseguiu ver o que está atrás. Tá? Aí tem aqui, aonde que talvez elas seriam aplicadas. Tá? A camuflagem torna os objetos metálicos totalmente invisíveis. Pô, peraí, tornar objetos metálicos totalmente invisíveis é a outra, que é a camuflagem. Então, peraí. Camuflagem para tornar objetos metálicos invisíveis. Aí vamos voltar para a ufologia. No próprio grupo você já deve ter visto mesmo, muitas pessoas postando. Que tem uma nave oculta, camuflada entre as nuvens, está camuflada, não sei o que, aquilo outro, mas ela está ali, mas está camuflada. Então, assim, peraí. Se a nossa tecnologia está conseguindo tornar objetos metálicos invisíveis, então nós não estamos tão longe assim de pensar que muitos OVNIs sejam nossos, né? O mais famoso dele aí, apesar de ser tratado como um projeto negro, e o próprio nome foi dado pelos teóricos da conspiração, é o TR-3B, que lá depois eu vou falar dele. Mas, então peraí, como é que você vai conseguir? Aí a ciência colocou, como que seria na prática isso, né? Vou ler um pedaço. Físicos da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia da Rússia e da Universidade Politécnica de Turim, na Itália, idealizaram uma tecnologia capaz de tornar objetos metálicos alongados totalmente invisíveis. Isso inclui coisas como antenas, torres de celular, incluindo as 5Gs, trens de pouso de avião, mastros de navios, torres de aeroportos. A camuflagem ou manto de invisibilidade é baseada em um metamaterial inovador que elimina a dispersão elétrica de um objeto. Qualquer objeto de metal alongado, como as antenas, tem uma resposta elétrica, um sinal gerado em resposta a qualquer onda que o atinge. Para ocultar esse objeto é necessário que ele disperse essas ondas, assim como ocorre com o objeto com uma resposta magnética que é muito fraca. Então, peraí, os caras estão conseguindo aplicar isso. Estão conseguindo aplicar isso. Então, aí eu volto lá na ufologia. Para que a gente vai... por que a gente sempre tem que colocar o OVNI como seres alienígenas, seres, né, superiores de outro planeta?
e tudo mais, sendo que nós temos tecnologia para justificar muita coisa que está acontecendo aqui. A gente tem essa tecnologia, está sendo aplicada, está sendo colocada à prova, inclusive teletransporte já foi feito, apesar de pequenas matérias, né? Mas já foi feito. Então, assim, essa é uma delas. Eu falei da visão de raio-x, da camuflagem de objetos metálicos. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana agora que fala sobre... mostra, eles criaram uma tecnologia que tem um rapaz que ele passa atrás de uma parede de vidro e quando ele está bem próximo dela, a imagem dele fica desfocada. Conforme ele se afasta um pouco daquela parede de vidro atrás dele, né? A imagem dele vai sumindo. Não sei se você já viu esse vídeo. Então, quando chega uma certa distância, parece que não tem ninguém ali atrás. Você está entendendo? Não tem ninguém ali atrás. Então, nós temos essa tecnologia aí. Né? Apesar do que eu estou falando estar aberto em sites, você imagina o que essas grandes nações não têm oculto ali. A Área 51 mesmo, por exemplo. O que eles não têm de tecnologia escondida ali? A China, a própria Rússia, inclusive eu estava lendo, até vi hoje no site, não sei se foi no OVNI ou estou no Cosmo, da ridicularização de OVNIs, da onde que veio isso e o porquê. Entendeu? Na verdade, aquilo estava tomando uma proporção tão grande que na época a comunicação era através de linhas telefônicas. Então você tinha uma telefonista, não sei se o pessoal aí da época lembra disso, que você ligava para um posto, para um postinho telefônico, e pedia que ela fizesse uma ligação com um determinado local, aí ela fazia e conectava vocês. Então, naquela época, mais ou menos, era assim. Então, estava tendo muito essa questão de aparições, de OVNIs e tudo mais, e começou a se espalhar. Começou a ter esses relatos através das linhas telefônicas, onde teve uma pessoa ligada ao governo americano que ficou preocupada com isso. Porque eles estavam em plena Guerra Fria, praticamente, já tinha iniciado, né? Então eles estavam com medo de causar uma histeria na população, até porque eles tinham estudos, tinham investigações sobre a própria Rússia estar desenvolvendo tecnologia avançada e eles também. Então eles estavam querendo ridicularizar. Como é que eles conseguiram ridicularizar a questão ufológica hoje, a questão de avistamento de OVNIs? Eles pegaram pessoas conceituadas lá nos Estados Unidos para poder ridicularizar, dar umas explicações banais onde que o povo perdesse o interesse nesse assunto. E foi o que aconteceu ao longo do tempo. Né? Sim. Então, assim, essa daí foi visão de raio-x, né? Camuflagem, igual eu já te expliquei. Às vezes as pessoas falam assim, eu senti algo próximo a mim. Aí, gente, não vou levar para o lado espiritual, espiritualista da coisa, não. Estou levando para o lado totalmente tecnológico. Né? O ser humano tem a questão do sexto sentido, né? Essas coisas todas. Então, eu falei assim, não, eu senti algo próximo a mim. Eu senti que tem alguém aqui junto comigo, mas eu não vejo. Vai saber se futuramente tecnologias não pode deixar alguém invisível. Elas estão aí, eu não estou inventando. Elas estão aí, só precisam ser aprimoradas. Mas existem. É fato. Não é invenção. Então, de repente a gente já tem essas tecnologias avançadas e não sabe. Avançada por quê? Porque você tem esses grupos, essas potências, nações e tudo secreto aí, que desenvolvem tecnologia que vai chegar para a gente daqui uns 15, 20 anos. Sim. Né? A gente não vai ter essa informação. Olha, gente, criamos uma capa de invisibilidade, é assim que funciona. Não vai ter. A outra tecnologia que eu achei interessante, Vini, é a segunda pele, que eu até falei aqui com você, e quando até a Elisete estava falando sobre o livro Cavalo de Troia também, que é até relatado lá no livro.
que o Jazão utilizava ela. Então, a segunda pele vai proteger contra ameaças químicas e biológicas. Essa segunda pele já foi desenvolvida, existe. Então, tá aqui o nome do, 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 do cientista lá da universidade que desenvolveu, né? Chama Lee. O apelido dele, Lee, né? O segundo nome. Criou um tecido respirável que permite a transferência de vapor de água entre a pessoa e o ambiente, que é capaz de proteger o usuário de compostos químicos e patógenos biológicos. A equipe chama o material de segunda pele. Tá? Esse tecido ele é feito de quê? Nanotubos de carbonos, que são cilindros com diâmetros de pelo menos 5.000 vezes menores que um fio de cabelo humano. Com essas dimensões, eles podem facilmente transportar moléculas de água, nesse caso pelo seu interior, e também bloquear todas as ameaças biológicas maiores do que os seus minúsculos poros, incluindo bactérias e vírus. Ao contrário dos agentes biológicos, as ameaças químicas são menores e podem entupir os poros dos nanotubos. Para adicionar proteção contra esses riscos químicos, a equipe adicionou uma camada de cadeia de polímeros responsivos na superfície do tecido dos nanotubos. Em uma situação normal, o polímero fica de pé, deixando os nanotubos de carbono livres para deixar a pele respirar. Mas quando o material entra em contato com um agente químico, como um organofosfato, por exemplo, suas moléculas colapsam, tapando os nanotubos e impedindo que a ameaça passe pela roupa. Então, é a nanotecnologia sendo desenvolvida. Então, uma explicação boa para essa roupa, Léo, seria o filme do Will Smith, Além da Terra. Lembra daquele filme? eu pensei nele, eu até ia citar, mas você já citou. É Não, exatamente não. isso. Exatamente. Inclusive, a parte dessa, uma parte do avanço dessa segunda pele é que ela controle a temperatura e a pressão arterial, que é exatamente o que você falou do filme do Will Smith lá. Como é que é o nome daquele filme mesmo? É Além da Terra. Além da Terra. Pô, aquilo dali a gente vê o filme, nossa, que legal, a pele do camarada muda de cor de acordo com o estado de saúde dele, né? Aquilo outro. Cara, legal, gente. Isso é filme? Foi, hoje não é mais. É real. Só não está no estágio avançado da gente ver da pessoa como se vestir uma roupa igual veste uma camiseta. Mas já está dentro desse padrão, tá? Então, essa segunda pele, ou seja, você pode estar num ambiente que é onde você pode ter contaminação cutânea, que é pela pele, e aquela roupa te proteger, não deixando que esses micro-organismos passem pelos nanotubos ali que impeçam você de pegar uma doença. Aí, voltando no filme, no livro que eu te falei que a Lisete falou do Operação Cavalo de Troia, eles utilizavam uma pele de serpente, que eles chamavam, por quê? Porque como eles vinham do futuro, eles não poderiam carregar bactérias do futuro para aquela época, porque tinham doenças que não existiam. E nem eles também poderiam correr o risco de se contaminar. Então, essa pele de serpente é exatamente a segunda pele que está no site Inovação Tecnológica. Aí o pessoal quiser ver, tem a fonte de pesquisa, tem as universidades, tem tudo mais que estão desenvolvendo essas tecnologias. Então, assim, voltando mais uma vez, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nem tudo que reluz é ouro. Entendeu, Vini? Então, nem tudo que a gente está vendo, aí eu repito de novo o Ariel ontem. Nem todos os OVNIs que a gente vê, que as pessoas que têm a oportunidade de ver, são deles. Tem alguns nossos também, tá? Por quê? Porque a humanidade está com a tecnologia avançada, só que muita gente ainda não sabe disso. Então, assim, Vini, essa é a terceira. A primeira foi visão de raio-x, a segunda, camuflagem para tornar objetos metálicos invisíveis. Essa agora é a segunda pele. Aí eu trouxe mais uma aqui.
Material quântico que pode esconder você de câmeras infravermelhas. Existe. As câmeras infravermelhas, ela captam o calor. No escuro, ela consegue te identificar pelo calor que você emana, que é a energia que você emana. Então, já tem o quê? Materiais quânticos que conseguem esconder você Tem uma maneira boa de dessas explicar isso, captações de Léo. O calor. que é o sinal infravermelho? Tem uma maneira boa de você explicar o que é o sinal infravermelho. Você pega a câmera, abre o seu celular, para quem está vendo aí, estiver perto aí, abre o celular, pega um controle remoto, de TV, de qualquer coisa, de rádio, bota na frente da câmera e aperta o botão do controle apontado para a câmera do celular. Você vai ver que dentro do controle vai acender uma luzinha. Aquela luz que você está vendo acender, ela é infravermelha. Se você não estiver usando uma câmera de celular, você não vai perceber, porque o seu olho não tem a visão infravermelha. É uma questão também interessante. Muito bom, cara. Eu tinha visto, acho que você comentou, foi você que comentou, não sei se eu li ou se você comentou isso ontem, ou anteontem. Acho que você que comentou alguma coisa nesse sentido. Sim. Que eu lembrei agora que você falou. Então, assim, cara, pô, aí vamos juntar essas. Agora você imagina, Vini, eu estou falando da quarta tecnologia. Material quântico que pode esconder você das câmeras infravermelhas. Você imagina juntar toda essa tecnologia em um ser humano ou em um avião ou numa nave que seja. Você imagina você conseguir juntar todas essas tecnologias num objeto só. Então, assim, nós estamos vivendo, peraí, gente, seriam os deuses astronautas? Você entendeu, Vini? Então, assim, eu acredito, assim como você, acredito, porque é tecnologia pura. É tecnologia. Agora, por que? Ela fala assim, porque você não acredita nos seres evoluídos e tudo mais? Acredito. Mas eu acho que a gente tem uma ajuda para o desenvolvimento tecnológico. E à medida que a gente se desenvolve, a gente vai descobrindo coisas novas. É igual o pai quando ensina para uma criança alguma coisa e através daquilo que ela aprendeu, ela vai desenvolvendo outra. Entendeu? Então, acho que nós estamos mais ou menos nesse estágio. Então, assim, as câmeras infravermelhas detectam pessoas e outros objetos pelo calor que emitem. Agora, pesquisadores descobriram a estranha capacidade de um material de ocultar a assinatura termal de um objeto, mascarando suas propriedades reveladoras do seu calor. O efeito funciona para uma faixa significativa de temperaturas, abrindo a perspectiva de novas tecnologias de camuflagem. Né? Então, esse tipo de tecnologia vai ser muito voltada para a questão militar, né? A princípio. O que torna o material especial é sua natureza quântica, o que significa que ele apresenta em macroescala propriedades inexplicáveis pela física clássica, mas explicáveis pela física quântica. Enganar câmeras infravermelhas não é exatamente uma novidade. Nos últimos anos, pesquisadores desenvolveram outros materiais feitos de grafeno e silício negro, que brincam com a radiação eletromagnética, incluindo esconder objetos de câmeras termais. O que diferencia esse material quântico é que ele dissocia a temperatura de um objeto da sua radiação térmica, o que é contraintuitivo, com base no que se sabe sobre os materiais, de como os materiais se comportam conforme as leis fundamentais da física. Essa dissociação que permite ocultar informações sobre temperatura de um objeto de uma câmera infravermelha. Então, assim, eles começaram já a disfarçar, a esconder. Só que eles chegaram num nível tão avançado que não simplesmente apenas escondem. Parece que é meio como se alterasse para determinado dispositivo a temperatura naquele momento. Né? Então, mais tecnologia avançada que a gente vem tendo aí. E essas Mas aí, Léo, tecnologias, como você gente, mesmo né? disse, nesse caso aí, nós temos duas possibilidades. Criar um manto de invisibilidade onde esconde as coisas e, ao mesmo tempo, criar um dispositivo onde esconde as pessoas de outros dispositivos. Você entendeu?
Você entendeu? Eu não entendi, Vini. Deu uma travada aqui no vídeo, repete pra mim. Primeiro, estão criando um manto de invisibilidade, né? Algo que te deixa invisível. Né? Na sequência, estão criando algo, digamos assim, que te esconde de estar invisível. Não sei se você conseguiu entender. Entendi, entendi. É isso aí, é mais ou menos isso. Eles conseguiram criar a invisibilidade da invisibilidade, vamos dizer assim, no caso da câmera da Isso. infravermelha, né? Então, pô, ô Vini, tá, tem um objeto lá na nuvem, ele tá lá, tá camuflado. Quantas vezes você já viu isso no grupo aí? Ah, tem um Uhum. objeto ali, tá camuflado. Só que assim, eles estão anos-luz da gente em tecnologia. Hoje nós somos neném ainda, nós estamos aprendendo a engatinhar. Então, se é Sim. possível fazer isso aqui num universo 3D, que é o nosso, pô, o que que não será possível para eles? Entendeu? Então, é muita coisa que a gente não faz nem ideia do que acontece com a nossa própria tecnologia, ainda mais entender uma tecnologia vinda de outros seres. Aí tem uma outra tecnologia legal aqui, tela para ser colada na pele. Pessoal, eu tô correndo o olho nos comentários aqui, tá? Mas tá passando rápido, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí que para ficar mais fácil aqui, porque como corre o Sim. comentário, gente, coloca em tudo maiúsculo, caixa alta, que eu vou saber que é uma pergunta aí eu consigo responder que vai ficar legal, tá? Uma outra tecnologia aqui, Vini, perdão, tela para ser colada na pele. Os dispositivos eletrônicos vestíveis, que incluem roupas eletrônicas e aparelhos de colar sobre a pele. Já contam com Sim. sensores e circuitos bastante complexos, mas nada melhor do que uma tela para mostrar o resultado. Uma equipe da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, acaba de criar uma tela talhada justamente para esses equipamentos finos e flexíveis. É uma tela de matriz ativa feita com LEDs orgânicos ou OLEDs, que é totalmente flexível, construída sobre um polímero biocompatível. O protótipo tem 324 pixels distribuídos em uma tela de 2 polegadas, uma resolução ainda baixa em comparação com as telas tradicionais, mas mais do que o suficiente para mostrar resultados simples de monitoramento de saúde, por exemplo. Além disso, a tela é capaz de mostrar a paleta de cores completa. Então, pô, você imagina você tá andando na rua e ter uma tela colada, né? Como se fosse uma colazinha que você passa e seca e fica aquela camadinha ali. Você tem uma tela que consegue monitorar o seu corpo. Você está andando na rua, vamos supor. Aí você olha naquela tela, aquela tela mostra que a pessoa que tem problema de diabetes está tendo uma alteração e mostra uma coloração diferente e avisa. Mas já Então, tem, Léo, essa não tem da tela, no caso, né? Mas já tem um chipzinho que a o pessoa que é filme, né? diabética coloca sobre a pele e pelo celular ela consegue monitorar. Ela acompanha pela tela do celular tudo que está acontecendo no corpo dela em questão de pressão sanguínea, açúcar. Então é uma tecnologia que já tá em andamento, né? Já está em andamento. Só que essa tecnologia você não precisa de uma, vamos dizer assim, uma forma No invasiva. Você celular. não precisa aplicar. Você não precisa aplicar essa tecnologia dentro do seu corpo. Você simplesmente coloca ela por cima do seu corpo. Ela é totalmente biocompatível. Você não precisa de fazer uma fissura na sua pele para você colocar um chip. Ela simplesmente Ah, você eu acho que eu pega vi, Léo. Ela é e tipo, digamos cola. assim, ela é tipo um LEDzinho fininho que você coloca aqui no antebraço aqui, não é? Você coloca aqui assim, não é? Ó? Isso aí. Isso aí. Deixa eu só ler aqui. Entendeu? A Cláudia está me Entendeu? perguntando aqui. Pode continuar, Léo. A Cláudia, só ler a pergunta dela aqui. Sobre essas tecnologias serem direcionadas principalmente para o uso de guerras, poder tecnológico, a nação que dominar isso será mais poderosa. O que você acha isso? O que acontece? O ser humano, igual a gente falando sobre. Vou voltar numa das primeiras lives que eu participei com o Vini, falando sobre os sumérios. A gente tem no nosso DNA a maldade, vamos dizer assim. Isso aí foi herdado com a gente.
né? Os animais, vamos dizer assim, até então irracionais, que para mim de irracionais não tem nada, você vê um animal, a maioria deles, é lógico que tem estudos aí de cientistas falando sobre o comportamento de alguns grupos que agem como a própria sociedade humana, mas a grande maioria age por impulso de sobrevivência. O ser humano não, o ser humano age totalmente diferente, né? Então eu acredito que se essas tecnologias aí for direcionada para o uso de guerra, automaticamente a gente vai ter o extermínio de uma civilização ou outra. Até onde entra um pouquinho sobre. A gente volta no tempo, porque uma vez eu estava até comentando no grupo que eu comecei a ler sobre a origem do racismo. Me deu uma curiosidade de saber de onde surgiu isso, por quê. E então, isso que você falou, Cláudia, automaticamente não tem nada a ver com racismo, tem a ver com xenofobia, que era o que antigamente as nações tinham. Era um povo ser melhor do que o outro, independente de cor, independente de forma física, o que for. Era a questão de um povo ser melhor do que o outro. Então, eles eram totalmente xenofóbicos, a questão do domínio de outro território. Então, eu acredito que, pela pergunta que você fez, quem tiver essa tecnologia mais avançada, com certeza, se a gente não tiver uma intervenção, né, vai saber o ser humano fazer tanta besteira. Eu acredito que se a gente fizer tanta besteira, vai acontecer alguma coisa assim. Mas eu acredito que é a questão totalmente de dominar a outra potência, outro país, outra civilização por uma questão de domínio, uma questão de ego. Infelizmente, o ser humano é assim, tá? É, Deixa eu só olhar que o Paulo também perguntou alguma coisa aqui, só para continuar. Eu tinha separado as perguntas aqui, mas acabei perdendo, Léo. Peraí. Mas se você achar aí, pode perguntar, tá vendo? Sim. A pergunta do Paulo aqui é totalmente interessante, cara. Por quê? Léo, você acredita que na Lua tem vários elementos novos, Sim. por isso a corrida pela Lua e Marte? Cara, eu acredito que totalmente. Acredito que totalmente, porque primeiro é uma nação tecnológica, que a primeira nação que conquistar ou criar uma base na Lua ou conquistar Marte, ela vai ser apontada como a nação que mais tem tecnologia, mais avanço tecnológico no planeta, né? Da Lua, eu concordo e discordo. Eu concordo por um ponto que se ela for um satélite natural, de repente pode ter alguma coisa interessante lá. Mas como eu não concordo que ela seja natural, então eu acredito que pode ter algo além que não seja elementos, né, para poder estar ajudando no desenvolvimento de armas ou de tecnologias. Tá? Inclusive até o próprio Vini postou hoje no grupo lá, tem um cientista que descobriu que a Lua está enferrujando. Eu até comentei, por que será, né? Como que ela está, entre aspas, está oxidando lá no espaço, apesar de ser o maior satélite do nosso sistema solar. Né? Ô Vini, se você achar aí alguma outra pergunta. Tem outra Mas, pergunta ô aqui do amigo Paulo, Paulo, Léo. pode fazer. O amigo Paulo ele perguntou o seguinte: você acredita que os cataclismas que estão fortes esse ano é causado com alguma tecnologia humana? Esses cataclismas, vulcões, Aham, aham. furacões, se Ô isso tem alguma Vini, a ver com. Tipo o HARP, o projeto HARP, tipo eu, isso. eu acredito que não, tá? Por quê? Porque se a gente não tivesse. Aí, sim, se a gente for analisar de dois aspectos, a gente tem que levar a teoria da conspiração no meio. Porque você tem aí estações, agências espaciais monitorando que o Sol vem passando por uma turbulência, estava num período de calmaria, e está tendo algumas tempestades eletromagnéticas que viajam a milhões e milhões de quilômetros por segundo e chega aqui na Terra, e a gente tem aí uma anomalia do Atlântico Sul, que pega do Brasil até na África, e agora há pouco tempo foi identificado uma no México. Então, assim, muita energia vindo de fora que pode alterar, com certeza, muita coisa aqui no nosso planeta. Agora, por que eu falo teoria da conspiração? De repente, a teoria da conspiração poderia ser: vamos inventar uma história para a gente justificar um projeto ARP da vida.
Você está entendendo? Então, assim, eu acredito que não. Eu acredito que sejam intervenções totalmente é, fora do domínio humano. Né? Inclusive, até Tem estava outra pergunta, comentando com Léo. uma pessoa. Tem outra pergunta da amiga Andressa. Ela perguntou o que você acha sobre o Neuralink. Qual a sua opinião sobre o Neuralink? Ô, Vini, o Neuralink, eu acho que ele tem dois lados da moeda. Eu acho que ele é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Porque se a gente for. Eu não vou nem me atrever a entrar nesse lado, não, para não dar embasamento para discussões de crenças e religião. Vou falar só pelo lado da tecnologia, tá? Do lado da tecnologia, o Neuralink ele pode permitir com que o ser humano perca vícios, que o ser humano como é que fala? Estimule a autocura. Isso aí é o projeto do Neuralink. Foi testado em porcos, tá? Então ele tem um monte de coisa que pode atribuir. Isso com avanço, né? Então, o que eu acho do Neuralink é o seguinte, vai ser bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque, de repente, vamos supor que aí a gente vai entrar num lado meio complicado, que até o Ariel falou ontem, sobre a questão da morte e aquela coisa toda, a questão da encarnação. Qual que é o grande problema do ser humano com a morte? Não é morrer. O problema do ser humano é esquecer o que ele conhece hoje. Porque se ele tivesse a certeza que a lembrança dele fosse junto, ele não estava nem aí para o corpo físico dele, porque ele sabia que ele ia voltar tendo a mesma lembrança de antes. Então esse é o grande problema da morte. Tá, gente, eu Ô, morri e Léo, acabou mas tudo. aproveitar que você falou uma coisa interessante. Será que essa busca incessante do ser humano por tecnologia, de estar agregando tecnologia ao nosso corpo, à nossa mente, será que não é o ser humano tentando se imortalizar através da tecnologia? É isso aí. É isso aí. Eu já até comentei com você, tem um seriado que passa, eu acho que não sei se é na Amazon Prime ou na Netflix, que eles contam um pouco sobre isso. Eles conseguiram uma tecnologia onde você consegue fazer o download da sua consciência toda Isso. num hardwarezinho ali, num HDzinho, e vamos supor, você vai lá, seu corpo está ficando velho, doente, você simplesmente compra um corpo. Ah, não, eu quero esse corpo aqui e tudo mais e tal. Hoje eu sou moreno, eu quero ser louro. Eu quero ser negro, eu quero ser asiático. Já Não, eu fui quero isso aquele já, corpo Léo. Já ali. passei um dia moreno, no outro dia eu tava louro. Já passei por isso. Então, assim, é, eles pegam, nesse seriado, ele pega e simplesmente coloca lá o HD e você simplesmente, a sua consciência, o você passa para um outro corpo, tá? Agora, até onde isso é ficção, eu não sei. Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Entendeu? Se esse copo aqui de refrigerante conversar, sair sambando e conversar comigo aqui, eu não duvido. Então, assim, o Neuralink, respondendo aí, eu acho que ele é bom para o físico humano, para a humanidade em si, pela matéria. Para a matéria ele vai ser ótimo. Agora, que deve ser chato pra cacete você viver eternamente, deve. Estranho. Mas, tecnologicamente falando, ele ajudaria em muita coisa. Outra parte ruim seria o controle mental. Quem garante que você colocar um dispositivo, por mais que ele tenha falado Porque, que Léo, vamos não, imaginar essa não é cena. Imagina nada essa cena. Ele já complicado? sabe onde a gente, ele já sabe onde a gente está o tempo todo. Né? O pessoal do Google e tal, ele já sabe onde a gente está. A gente é monitorado o tempo todo. Imagina ele saber o que a gente pensa, não só o que a gente faz. Imagina. Pois é, pelo celular. Não tem uns aplicativos aí, gente. Depois você colocar, digitar no próprio Google, você consegue pegar os seus históricos de pesquisa que você acha que você apagou, que está tudo lá armazenado. Os locais que você andou com o seu telefone, está tudo lá armazenado. Né? Ele te dá a opção de você excluir. Mas como muita gente não tem conhecimento, fica tudo armazenado lá. Então, se você está no banheiro, ele está sabendo que você está no banheiro. Né? Eu te falo porque pelo próprio navegador você acessa lá e vê. Né, seu histórico todinho de atividade utilizando o Android, vamos dizer assim.
Aqui tem uma perguntinha aqui do Wesley. O Cristiano antes falou, mas já existe, já tem inteligência artificial. Sim, tem inteligência artificial. Inclusive, ela vai chegar num ponto que você já tem biochips, tá? Bioprocessamentos, que é o físico interagindo com o biológico, que vai saber daqui quanto tempo, de repente, você olha para uma pessoa na rua e você acha que você está conversando com um humano, né? Eles estão encaminhando para isso, inclusive até aqui na frente tem. Wesley, você acha que nós podemos passar para outras dimensões, quarta e quinta dimensão? Cara, é complicado. Hoje, falando hoje, pelo que a gente entende de tecnologia, que a gente sabe da tecnologia, pelas crenças que a gente tem, quarta dimensão seriam apenas coisas espirituais, coisas elevadas. Mas a partir do momento que você avança sua tecnologia ao ponto de você quebrar esses paradigmas, você pode entrar na quarta, na quinta dimensão tranquilamente. Para quem já viu o filme Interestelar, vai entender o que eu estou falando, né? Só continuando aqui, acho que ninguém mais tem pergunta aí. A outra que eu olhei, tá aqui. Essa agora é uma opinião de um cientista, tá? Não tem nada prático, mas é um estudo teórico. E toda teoria, para se valer, ela tem que ser provada. Então, ele está no caminho de provar isso. Que ele falou sobre: estamos às vésperas de criar seres vivos em laboratórios. Tá? O professor Beat Christen, da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. Em breve teremos formas de vidas que não têm essa linhagem direta. Os primeiros desses organismos sintéticos serão bactérias. Bioengenheiros usarão os computadores para desenvolver essas bactérias e adaptá-las especificamente para aplicações na medicina, indústria ou agricultura. Com a ajuda de sintetizadores de DNA, eles construirão os genomas dessas bactérias do zero para produzir formas de vidas artificiais. Aí ele coloca: não estou falando de organismos nas quais apenas genes individuais foram alterados. Uma técnica que tem sido aplicada em biotecnologia e melhoramento de culturas há décadas. E que as tesouras dos genes, né, que são as CRISPR de hoje, tornaram muito simples. Não quero dizer o organismo para os quais os bioengenheiros literalmente desenvolveram o genoma do zero, para que possam sintetizá-los em laboratório. Essas formas de vidas artificiais serão sem pai nem mãe, sem árvore genealógica nenhuma. Tá? Pode parecer ficção científica, mas estou convencido de que em breve elas serão uma realidade. Os requisitos científicos e técnicos necessários para a fabricação desses organismos já existem. Então, assim, eles já estão levando para o lado da criação do zero. Tá? Ô, Léo, mas você falou uma questão interessante aí. Já está sendo feito isso. Né? Por exemplo, já produzem sangue humanos, digamos assim, sangue que pode ser usado em humanos, em porcos, sangue sintético. Né? Eles já produzem, digamos assim, órgãos adaptados. O porco já nasce com esse sangue, se desenvolve com esse sangue, para poder tirar os órgãos desse animal e introduzir no ser humano. Coração, por exemplo. Tem gente que está vivo com coração de porco. Então, talvez para não essa ter a tecnologia rejeição. de criar um ser humano tá fácil já, tá no meio do caminho, entendeu? Então, assim, a ideia deles, né, é teórica ainda, mas é começar do zero. Criar do zero. Não pegar algo que venha de uma linhagem, é criar. Né? Isso aí, segundo ele, já tem tecnologia para isso e vai ser possível. Você falando sobre isso aí, Vini, me fez lembrar agora sobre o Japão autorizou experimentos experimentos híbridos de animais com seres humanos. Aí eu estava lendo um artigo lá de uma cientista, ela até citou como exemplo, você pegar, só para o pessoal entender, o que seria essa questão híbrida. Vamos supor, o ser humano tem fraquezas, né? Então, segundo a explicação dela, ela pegou um coelho como exemplo, eles conseguiriam pegar do coelho características que fazem o coelho forte para poder introduzir no ser humano, para o ser humano
absorver aquelas características, que seja num clima, que seja de reprodução, ou que seja o que for. Então, assim, se bem que reproduzir igual coelho não dá, né? Já basta a China, né? Mas no caso Mas, não seria enfim, características físicas, seriam características é isso. genéticas. Por exemplo, São o coelho ele características é isso aí, imune a uma genéticas. doença que nós somos frágeis para essa doença. Então, aquela característica genética do coelho seria adicionada em nós. Né? E assim com os outros animais. Exatamente. Então, assim, o Japão permitiu isso. Pô, Vini, se você pegar 10 Sim. anos atrás, você falar sobre isso, é você meio Nossa. que brincar de doutor. Como é que fala, o doutor? Quer brincar de Deus, está brincando de ser Deus. Brincando de Deus e aquele o doutor Jekyll, né? Então, assim, não dá. Então, você falar isso um tempo atrás, cara, é uma coisa totalmente absurda. E o Japão permitiu isso. Já tem experimentos, eles estão fazendo esse trabalho. Mas eu Agora, acho hipocrisia, sabia, Léo? Essas pessoas que falam contra os cientistas são cientistas. Por exemplo, eu vejo muito de grupos, aí, determinados grupos religiosos, falando mal da ciência. O homem manda a sonda para Deus, manda a sonda para o espaço. Aí as pessoas falam, tá querendo saber mais do que Deus. Mas quando fica doente, essas pessoas religiosas aí procura o quê? É centro médico, para usar o ressonância magnética, tirar um raio-x. Né? Eles vão atrás da mesma coisa. Então imagina as pessoas que falam que os japoneses estão tentando brincar de ser Deus. Aí você chega no hospital, aí fala assim, temos uma tecnologia aqui que pode salvar, mas é uma tecnologia que foi usada em animais, né, da China, mas pode te salvar. Você acha que a pessoa que está doente ele vai falar o quê? Que quer usar para viver ou vai preferir morrer? com certeza, né? Com certeza. Inclusive, Hipocrisia. não, não entrando em religião, tem uma linha que não permite transfusão sanguínea. É contra Sim, as. Inclusive, eu tenho até um parente sobre que inclusive a minha prima. A minha prima precisou de uma transfusão sanguínea. Prima, assim, eu não tenho muito contato, mas é prima direta. Precisou de uma transfusão e a religião que a família seguia não permitia. E o que eles fizeram? Mudaram. Mudaram de segmento. Foram para outro, salvar a vida. Hoje está aí, já está adulta, casada, tem filho. Então, né? É a hipocrisia que você perdão, falou. né? Uma religião que permite médio tendo cura não é uma religião para mim é uma seita. Né? É, Não é nem religião, é uma seita. eu falei religião porque ela é até famosa no Brasil, Não, então sim, sim. Eu sei muito bem o que você é falou. mais Eu nesse entendi sentido. perfeitamente. Então, assim, aí essa daí foi uma delas. Que o Japão, vou pegando o gancho que você falou, o Japão já começou a mexer aí nos genes, né, no DNA. A outra, que é a oitava tecnologia, que é só para recapitular aqui rapidinho, eu falei sobre visão de raio-x, camuflagem que torna objetos metálicos invisíveis, segunda pele para proteger de ameaças químico-biológicas, material quântico que vai te esconder de infravermelhos, ou seja, de equipamentos que captam calor, tela que clona na pele. Aí entra aqui agora, já falei sobre a criação aqui dos seres humanos, e tem aqui a pele eletrônica que reage à dor como pele humana, né? Então, pesquisadores australianos construíram uma pele artificial eletrônica que reage à dor da mesma forma que a pele humana, abrindo caminho para melhores próteses, robótica mais inteligente e alternativas não invasivas aos enxertos de pele. O dispositivo imita a resposta de feedback quase instantânea do corpo, reagindo eletronicamente a sensações dolorosas com a mesma velocidade que os sinais nervosos chegam ao cérebro. Né? Nenhuma tecnologia eletrônica humana até agora. Nossa pele artificial reage instantaneamente quando a pressão ou calor ou frio atingem um limiar doloroso. É um passo crítico rumo ao futuro desenvolvimento de sistemas sofisticados de feedback que precisam para viabilizar próteses verdadeiramente inteligentes e robóticas inteligentes, disse o professor. Então, assim, está chegando um ponto que você está conseguindo colocar o artificial conversando
com o seu biológico através de comandos do próprio cérebro ou de biochips, tá? Então, se você for pegando isso tudo, Vini, né, viajando na maionese, com essas tecnologias que eu te falei, eu consigo montar um ciborgue. o predador do filme. Eu Ciborgue. consigo montar o predador do filme. Um ciborgue. Sim. Você tá entendendo? Não está muito longe disso. Não está muito longe. Então, assim, o que era ficção hoje não é mais. Tá? Não é mais. É lógico, gente, que vocês não vão sair daqui um mês, 2 meses, ou sei lá, né? Vendo isso tudo que eu estou falando no meio da rua e tudo mais. Isso aí são coisas que já existem e está sendo desenvolvida. Tá? Assim como muita tecnologia que hoje para a gente é simples, que a gente usa no cotidiano, foi desenvolvida pela própria NASA, até chegar até a gente. Né? Então a gente hoje absorve como se fosse uma coisa simples. Tá? Coisa simples, E no dia a dia, coisa... aparelho de raio-x, ressonância magnética, aquele que mede a pressão do pulso através do... esqueci o nome lá também. Então, várias coisas que a gente usa no dia a dia, tudo criação deles, em busca dessa perfeição. As micro-ondas, as próprias micro-ondas. A pipoca ali, a pipoca. Sim. Pois é. Então, assim, aí a última aqui que eu peguei, que é a mais interessante aí para juntar toda essa tecnologia nossa, é sobre a tecnologia do TR3B, que é a tecnologia, vamos dizer assim, mais escondida nos dias de hoje, porque a gente tem muito avistamento iguais, tá? De formas iguais. E o que mais roda na internet é sobre esse avião americano que eles não assumem, porém está sendo visto para tudo quanto é canto, tá? Eu até peguei um pedacinho do trecho aqui do artigo. Vou ler aqui um pedaço dele. Ó. Uma tecnologia patenteada por um engenheiro aeroespacial que trabalha na divisão de aeronaves do Naval Warfare Center descreve uma nave híbrida capaz de voar a velocidades alucinantes no ar, na água e no espaço, usando um sistema de propulsão eletromagnética sem dependentes. Um examinador primário de patentes do Instituto de Marcas de Patente dos Estados Unidos também pensava assim. Mas então, né, um outro órgão lá da Marinha escreveu pessoalmente uma carta endereçada ao examinador, alegando que os Estados Unidos precisavam dessa patente, pois os chineses já estavam investindo significativamente nessas tecnologias aeroespaciais que parecem estranhamente semelhantes aos OVNIs relatados por pilotos da Marinha em encontros agora bem conhecidos. A patente é altamente complexa e descreve métodos para reduzir a massa de uma aeronave usando várias técnicas, incluindo a geração de ondas de gravidade, que foram detectadas pela primeira vez em 2016, após serem produzidas quando 2 buracos negros colidiram. O que significa é que a aeronave usa tecnologia complexa para reduzir sua massa e assim diminuir a inércia. A inércia é a resistência que o objeto tem com o ar, para que possa aumentar o zoom em altas velocidades. Aí tem até o desenho dela aqui, que é no formato de triângulo, que é o TR3B. Tá? É possível visualizar uma aeronave híbrida espacial submarina que, devido aos mecanismos físicos habilitados como dispositivo de redução de massa inicial, pode funcionar como uma aeronave submersível, capaz de velocidades subaquáticas extremas e capacidades furtivas aprimoradas. A patente continua. A patente foi solicitada pela primeira vez em 28 de abril de 2016, mais de uma década depois que Nimitz Strike Group encontrou aeronaves estranhas em formas de tic-tac, quase um ano depois de pilotos da Marinha em vários esquadrões voarem da estação aeronaval, né? Experimentaram uma série de encontros bizarros com aeronaves identificadas, algumas das quais, como o tic-tac, pareciam possuir capacidade de desempenho exóticas. Né? Então, assim, vou prolongar aqui, que tem mais uns 4 parágrafos.
Então tá, da onde surgiu isso aí? O avião secreto TR-3D. Tá? Os conspiradores deram a suposta aeronave de vigilância da Força Aérea dos Estados Unidos, especulados para serem desenvolvidos no âmbito do chamado Projeto Negro, que dizem usar dinheiro não contabilizado nos orçamentos oficiais do governo. Os teóricos da conspiração alegam que o TR-3B, que é o TR-3 Black Manta, ou Astra, é um veículo secreto de espionagem do governo dos Estados Unidos que pode ser transportado para o espaço, que nunca foi oficialmente reconhecido, mas houve numerosos chamados de avistamento no passado. Então, assim, de teoria da conspiração, isso aqui para mim não tem nada. Porque a tecnologia já está aí, são tantas coisas que antigamente eram mentira. Inclusive, li essa semana que tem uma cidade aí, não sei se é na Nova Zelândia, onde que vai fazer o experimento de Tesla, que é energia sem fio, né? Sim. Não li a fundo, mas eu não sei até que ponto é verdade, mas eu acredito que sim, que a inteligência dele ficou guardada em documentos e extraviadas, né? Alguém pegou ali de forma sorrateira, não pediu, pegou emprestado sem pedir, né? Então, assim, com essas tecnologias todas, inclusive tem números aqui, tá, gente? Se eu for pegar aqui, só de cara passando no site aqui, eu consigo listar para vocês aqui mais de 150 tecnologias que a gente não tem contato no dia a dia. Tá? Que se você for ver, só o queixo cai. Né? Inclusive a questão do próprio teletransporte mesmo. Né? Se você for analisar de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma mais profunda, o teletransporte nada mais é do que uma viagem no tempo. Sim. Por quê? O próprio experimento Filadélfia foi um deles. Né? Então, como é que você consegue percorrer centenas de quilômetros praticamente no mesmo instante que você está aqui, aparece ali. Então, se você for pegar, por que eu digo viagem no tempo, gente? Não estou viajando na maionese, não. Eu digo viagem no tempo porque é o seguinte, porque hoje, o que a gente conhece? A gente calcula a nossa velocidade de carro pelo tempo que você gastou e a distância percorrida. Então, você tem a velocidade média. Então, peraí, no mesmo instante de tempo, você consegue estar num lugar e aparecer em outro, quase que instantaneamente. Então, naquele percurso, numa linha reta, você automaticamente deixa de percorrer determinado tempo que a gente conhece. Então, aquele tempo que você percorre, ele não existe para você. Você deu um salto naquele percurso todo. Então, se você, exemplo, você gasta de uma cidade a é mais outra, ou que menos tem assim, 10 não é como se quilômetros, você fosse você até o seu gasta destino. 5 É como se o minutos, seu destino viesse até você. É mais ou menos isso, não é é? isso aí. Isso aí. Só Você que o não vai tempo até não o seu altera. destino. Sim. Praticamente o tempo não altera. Então, por isso que eu digo que essa questão do teletransporte é meio que uma viagem no tempo, porque você não tem distância a mais. Né? Então, se, igual comentando, hoje, como que a gente calcula isso hoje? Se você pegar uma bicicleta e pedalar 10 km por hora e for numa cidade que tem 10 quilômetros, você vai gastar 1 hora para chegar lá. Né? Então, você tem um tempo para isso. No caso deles, ali no caso desse experimento do Eu teletransporte, é entendi que quase que você falar assim, se instantâneo. você pegar uma bicicleta e pedalar 10 quilômetros, eu ia falar assim, você está morto depois disso, você morreu. Eu ia falar isso, tinha que você falar isso. Mas enfim. Também, né? Então, assim, cara, então essas tecnologias tá aí. Então, por que eu entrei nesse assunto? Até o Ariel comentou ontem, deu uma deixa bem legal. Nem tudo que a gente vê no espaço é de fora, é nosso. Sim. Basta a gente também ter um pouquinho é lógico, a gente acredita na ufologia, a gente acredita em outros seres evoluídos, eu acredito particularmente, tenho certeza, mas eu acho que muita coisa que está aparecendo é nossa. Sim. É nossa e justamente por eu achar que é nossa, eu fico aqui vasculhando. Eu entro em site que está em espanhol, eu entro em site que está em inglês, não tem leitura. O meu inglês não é perfeito, mas alguma coisa eu consigo traduzir, né? Porque é um inglês técnico, cada área de informática que eu atuo, mas
Tem um dispositivozinho no navegador, gente, que usa o Chrome. É só você clicar ali, aí a gente pergunta se você quer traduzir. Aí você pergunta a língua que você quer para outra que ele já traduz automaticamente. Então você não precisa quebrar a cabeça. Então dá para entrar. De vez em quando eu entro no site da própria Marinha Americana, o oficial, para ver se tem alguma coisa lá. Se site americano, site russo. Eu fico vasculhando, porque eu gosto de tecnologia. Então, assim, muita coisa eu tô aí questionando, né? Porque eu sei que é nossa. Então, assim, Vini, é mais essa questão mesmo, só para tentar fazer o pessoal saber que tem tecnologia, que nem tudo é tão extraordinário, nem tudo vem de fora, tem muita coisa que é nossa aqui, que está aqui dentro. Mas é igual a gente sempre fala, né, Léo? Ainda bem que o pessoal do grupo aqui entende que a gente fala de ufologia, de espiritualidade, sobre mistérios. A gente olha sempre para o espaço, o céu, mas sempre com o pé no chão. Né? A gente sabe que, né, nem tudo que voa é disco voador, né? Pode ser qualquer outra coisa, né? Ou qualquer outro fenômeno. Então é verdade, a gente tem que ter essa cautela, né? De sempre estar falando, não, pode ser nossa, lógico que pode ser nossa. Mas existe uma pequena possibilidade, de novo, pequena possibilidade de não ser nossa. E é essa pequena possibilidade que chama a nossa atenção, correto? Correto, corretíssimo. Corretíssimo. E hoje eu estava pensando, eu até li um comentário aqui, me fez lembrar o que eu estava pensando hoje. Pode ser até também viagem minha aqui. O ser humano hoje tem a tecnologia avançada, mexe com DNA, com genes, cria doença, cria cura. Aí, resumindo, quando a gente quer testar alguma coisa, a gente vai nas cobaias, né? A gente vai nas cobaias, ver como elas reagem. O próprio Elon Musk com o Neuralink jogou num porco, né? Então, se a gente tem a capacidade de pegar um ser inferior para testar, quem sabe nós não somos experiências. Estamos sendo apenas observados para saber se estamos indo de acordo com o que eles pretendem, né? Então, fica aí a reflexão. Nós não somos a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto, né? Então, acredito que a gente pode ser aí um experimento, como a gente acredita lá dos sumérios lá, então estamos sendo aí monitorados para saber se estamos desenvolvendo de acordo com os protocolos e os projetos que nos foram criados. Eu acredito mais nisso mesmo. E de acordo com a tecnologia, a gente vai evoluindo com a tecnologia, que vai chegar um ponto, igual eu sempre falei, nós vamos brincar de Deus. Se a gente chegar aí, depois me perguntou sobre a conquista de Marte. Vamos supor que o ser humano conquista Marte. Ah, conquistou Marte, tal, vai colonizar. Ah, automaticamente tem alguma coisa lá, alguma bactéria, alguma coisa que seja, e a gente deixa algo nosso lá que vai influenciar no desenvolvimento futuro daquele local. Então, automaticamente a gente colonizou um lugar onde não existia nada. É tipo a teoria da panspermia, né, Léo? Onde a gente leva algumas bactérias, e aquelas bactérias vão colonizando, vão se formando em novas, né? E assim vai até criar uma gama de possibilidades, digamos assim. É isso aí. Tanto é que já existe a Arca de Noé, né? Sim. Existe a Arca de Noé com milhões e milhões de DNAs armazenados. É na Antártida, né? Lá na Antártida, não é? É lá que tá? Tá armazenado lá. Para quê? Né? Então, Vini, é mais isso mesmo, cara. Se alguém tiver alguma pergunta aí, faz. Tá ótimo, Léo. Léo, cara, eu quero primeiramente, como sempre, agradecer o seu empenho, cara. Você tirou um pouquinho do seu tempo e tá cansado, acabou de chegar do trabalho, tem pouco tempo que chegou, já veio participar aqui. Quero agradecer, Léo, imensamente a sua participação, tá? Você, como sempre, todo mundo sabe, você é uma pessoa dedicada, que se esforça muito, muito estudioso, sempre tentando trazer para a gente notícias sobre tecnologia, gosta muito dessas questões. Eu admiro muito você, por você ser essa pessoa que você é, esforçada e comunicativa. Tá bom, Léo? Você, para mim, aqui do grupo aqui, juntamente com a Sheila, com todo mundo que participa, a Mariane, a Tami, todo mundo, a professora Cláudia, a Elisete Mesquita, todo mundo, até quem não participa. O Léo se tornou uma pessoa admirável por todos. Tá? Então, não falo só por mim. Todos nós aqui que participamos da live aqui, gostamos muito de ouvir você falando essas questões
envolvendo tecnologia, todas essas coisas aí. Léo, muito obrigado Não, pela sua obrigado, participação. obrigado. Tá? Agradeço sempre. Sensacional, incrível a sua participação, como sempre. Não deixou nada a desejar. Tá bom? Obrigado aí, mandar um abraço a todo mundo do grupo. Se alguém quiser depois pode mandar lá no grupo mesmo, ou via aí comentário, que eu coloco os links de tudo que eu pesquiso, tá? Não é nada de invenção da minha cabeça. Quando é opinião, eu falo que é opinião, mas tudo tem uma fonte de pesquisa, né? Porque, igual eu te falei, como eu costumo, né, sala de aula, essas coisas, então a gente sempre tem que estar embasado da onde a gente tirou aquilo. Né? Então, como eu não tenho tese formada, né? Então não posso colocar da minha cabeça e que se eu tiver uma tese eu vou ter que provar aquilo. Né? Mas está tudo aí. O pessoal quiser as referências aí, eu coloco tudo que eu pesquiso. E é muito bom. Depois você pegar o gosto também, você não para. Fica uma coisa viciante. Tempinho que você tem no celular ali, em vez de entrar no Facebook para ficar correndo stories, eu já entro já direto nos sites que eu gosto de acompanhar para ver o que tem de novo. Então, assim, mais uma vez, gente, obrigado aí pela presença do pessoal aí da live e tamo junto. Gratidão. Valeu, Léo. Tchau, Léo. Forte abraço. Um O que abraço. dizer, né? Deixa eu terminar. Peraí, Mel. Peraí, obrigado. A Mel é. A Mel é terrível. Deixa eu finalizar o Léo aqui. Bom, tem que fazer, né? O que dizer do nosso amigo Léo, né? Sempre inteligente, sempre dedicado, né? Esforçado e sempre trazendo para a gente muita notícia, muito conhecimento, né? Espalhando isso para a gente aqui de uma forma muito positiva, muito agradável, né? De poder ouvir o nosso amigo Léo. Né? Sensacional, como sempre. Amigo Léo, um forte abraço. E mais uma vez, muito obrigado por estar sempre aí com a gente, aí, cedendo um pouquinho do seu tempo, né? Estando aqui falando com a gente aqui sobre as possíveis, né? As possibilidades da tecnologia junto com a ufologia. Tá? Muito obrigado, amigo Léo. Mais uma vez, um forte abraço. Né? O que dizer? Né? O que dizer? O que dizer? Bom, deixa eu mandar um abraço também para o nosso amigo Ariel. O Ariel Espíndola estava aqui, né, assistindo a nossa live. Agora que eu fui ver o comentário dele ali. Ariel, muito obrigado, tá, pela participação, por estar assistindo a gente. Você, como sempre, é uma pessoa muito querida aqui no grupo da live, tá, amigo Ariel? E as pessoas pediram mais participação sua. Tá? Se o Ariel estiver vindo, né, mais participação sua, por favor, Ariel. O pessoal gostou muito da live de ontem, tá bom? Seguindo aqui com um abraço, mandando um abraço também para nossa amiga Sheila, tá bom? A Sheila participou ontem também, sensacional, né? E ontem aconteceu uma coisa na live que eu acho que poucas pessoas prestaram atenção. Teve a live com o Ariel nas 8 horas e mais tarde, às 22, teve a live com a Sheila. Eu estava com 2 canecas de café, né? Eu tô falando com vocês aqui, prestando atenção na Sheila, aí teve um momento na live que eu fiz assim, ó. Aí peraí, eu trouxe 2 canecas de café, né? Uma de um lado, uma do outro. Aí eu tava bebendo, assim, de repente eu percebi, falei, ué. Aí eu pensei assim, será que era o amigo Ariel, com a live mais cedo, fiz uma live com ele? Não, eu peguei duas canecas de café e coloquei aqui, fiquei, como, né? Fiquei pensando, eu fiz isso, né? Como que o café apareceu aqui do nada, né? Fiquei pensando ontem, eu acho que poucas pessoas perceberam na live ontem, mas presta atenção, tem uma hora que eu pego uma, tem uma hora que eu pego outra, aí depois que eu fui me ligar, que era essa questão. Fiquei confuso, fiquei muito confuso ontem. Nossa, 2 canecas de café? Né? Mas é isso aí, galera. Então, seguindo aqui, primeiramente agradecendo, né, a todos vocês que participaram da live, ficaram nos assistindo aí. Eu, como sempre, eu tenho que agradecer muito vocês, né? Muito a vocês, né, por essas questões que a gente participa aqui. Eu sei, galera, que a gente fala de coisas aqui, às vezes, que as pessoas não entendem, né, acham que a gente está tentando falar de um modo ofensivo, né, direcionado, sendo seletivo. Muito pelo contrário, né? Eu, particularmente, eu sempre deixo a possibilidade de qualquer pessoa participar, né? Desde que fale um pouco antes. Teve uma pessoa que no começo da live ele falou que era maçom, queria uma oportunidade de falar da visão da maçonaria sobre a ufologia e a espiritualidade. Ele pediu no começo, ele falou ali, eu perguntei se ele queria participar, então eu não sei se amanhã ele vai poder participar, porque não sei se ele mandou alguma mensagem e tal. Mas é o seguinte, se o nosso amigo, né, da maçonaria ele não for participar da live de amanhã,
Então, eu vou seguir como eu falei no começo da live, né? Amanhã vai ser eu falando sobre extinção, né? Ao longo das eras aí. Então, eu dei a possibilidade dele participar. Seguinte, se você quer participar, né? Se você tem interesse em participar da live aqui, contar um relato, contar a sua experiência, tem vontade, né, de compartilhar o que você vivenciou, basta você vir aqui, né, me avisar um pouquinho antes, não precisa me avisar muito antes, né? Me avisar um pouco antes, aí eu venho aqui, você vem aqui, né, participe, expõe as suas ideias, expõe as suas opiniões, as suas experiências, então é para todo mundo poder compartilhar, né? Todo mundo, né, é livre para poder compartilhar. Então eu sempre deixo o canal aberto. Quem quiser falar, quem quiser, né, sempre vão estar lembrando. Tanto que tem aí, o bandido apareceu, cara. Um derrubador de celular. Ontem ele derrubou o celular. Terminou a live ontem com a Sheila. Eu levantei para esticar a perna. Ele subiu na cadeira e derrubou o telefone ontem. Ainda bem que já está quebrado, né? Então não ia quebrar mais nada. Já está quebrado mesmo. Ele derrubou, cara. B1, ele é sem noção demais. Ele passa aqui um foguete. Então, fica sempre o convite, tá? Tem a amiga Andressa Silva, ela deve estar por aqui. Ó. Cadê a Andressa Silva? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está por aqui em algum lugar. Subiu já o comentário da amiga Andressa. Eu acredito que a amiga Andressa, semana que vem, deva participar. Tá? Eu não sei o dia, se vai ser na segunda, na terça, na quarta. Eu não sei. Pelo visto, ela está com interesse em participar. Então, amiga Andressa, né, se você estiver me ouvindo, né, se esforce. Estuda um tema que você goste, né, sem pressão, tem tempo para poder estudar. E vem aqui e fala sobre o tema que você quiser falar, sobre, né, a possibilidade do seu relato. Então, é isso. Aí o convite fica para você também que está me vendo. Tem gente que está me vendo agora segurando o celular com a mão direita, com o pé direito sobre o pé esquerdo. Isso mesmo. É com você que eu estou falando. Você que está assim, ó, né? Me vendo assim, ó, né? Está me vendo assim. Então, você, né? Você tem um relato para contar, se você tem, né, alguma coisa que quer compartilhar e se sente bem, venha participar com a gente aqui, que vai ser legal. Pode ter certeza. Conta a sua experiência aqui, conta o seu caso aqui, o seu relato. Tenho certeza, todo mundo do grupo vai gostar muito, tá bom? É por isso que eu sempre faço esse apelo, tá? Porque quando você compartilha, né, você incentiva outra pessoa também viver uma experiência a compartilhar. Então, o grupo é compartilhamento e troca de informação, né? Quando você se propõe a compartilhar, a outra pessoa vê e também ela se sente à vontade para compartilhar. Faça parte também, tá? A live aqui é para todo mundo, é para você, é para mim, ninguém aqui é melhor e nunca será melhor do que ninguém, tá? Somos todos iguais, sem vaidade, tá? Não temos vaidade. Então, seguindo com o assunto, eu tô com uma live para fazer sobre relatos, tá? Tem várias pessoas que me mandaram relatos ao longo, né, dessas lives que a gente vem fazendo aí. Vários amigos, né, me mandaram relatos ali no privado, né? E eu filtrei alguns relatos, os mais, digamos assim, interessantes. Todos os relatos são interessantes. Eu filtrei alguns relatos. Eu estou com a intenção de fazer uma live na terça-feira, né, falando sobre esses relatos que as pessoas me permitiram, tá? As pessoas me permitiram falar sobre a experiência sem citar nomes, tá? As pessoas me contaram um relato no privado e eu pedi a permissão para poder falar do relato sem o nome das pessoas, né? Então, na terça-feira, eu queria muito fazer essa live falando o relato das pessoas. Então, dá tempo ainda, né? Então, se você vivenciou alguma experiência, se você vivenciou algo do tipo, algum fenômeno, e tem vergonha de contar, se você me mandar o relato, eu prometo contar o relato sem falar o seu nome. Tá? Eu conto o relato, né, explico ele direitinho, sem citar nomes, é lógico. Jamais vou falar um relato aqui citando o nome da pessoa, sendo que a pessoa não permitiu. Né? Nunca faria isso. Quem acompanha a live sabe que jamais faria isso. Então, na terça-feira, eu pretendo fazer essa live aí sobre relatos. Né? Eu acredito que vai ser bem legal. Acredito que todo mundo vai gostar. Bom, galera, deixa eu ver se tem alguns avisos para dar. Tenho uns avisos para dar antes que eu esqueça. Galera, temos um grupo lá no WhatsApp, tá? O grupo Universo Complicado. O grupo não tem nada a ver com com o grupo Nós Estamos Sós. O grupo lá, Universo Complicado, é um grupo à parte, tá? Tem um Universo Complicado no Facebook, tem um Universo Complicado lá no WhatsApp. O grupo no WhatsApp é o pessoal que quer debater sobre ufologia, falar das suas experiências, fazer amigos sobre ufologia. Então, se você tem interesse
em participar de um grupo onde as pessoas querem ser amigas, né? Não é um grupo para ter quantidade de pessoas, é um grupo onde as pessoas falam suas experiências, contam os seus casos ali. Eu adiciono você, me adiciona, me manda mensagem, eu adiciono você no grupo e você participa do grupo, você pode compartilhar suas experiências, tá? Tudo lá no grupo, se assim você quiser. Então temos o grupo no WhatsApp também. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Temos o canal também, Universo Complicado, no YouTube. Lembrando o seguinte, cara, eu sempre esqueço do canal, né? Hoje eu lembrei milagrosamente do nada do canal. Então o que acontece? Aqui no Facebook está acontecendo de perder algumas lives, né? Então o canal Universo Complicado no YouTube vai ser o seguinte: eu vou fazer live aqui no Facebook e vou fazer live lá ao mesmo tempo, tá? Vou transmitir em 2 lugares ao mesmo tempo pelo celular. Então lá no YouTube as lives vão ficar salvas. O Facebook mudou as políticas ali, algumas coisas ali. Tem algumas palavras que você falar, algumas palavras, se você falar, expressar mal, alguém denunciar você, você acaba perdendo a live. Não é legal, né? Como eu já falei algumas vezes, tem várias pessoas que trabalham à noite. O amigo Paulo, ai, caramba, o amigo. Várias pessoas que trabalham à noite, né? E gostam da live, assistem no outro dia. Imagina, a gente faz a live, a pessoa vem para ver, o Facebook deletou a live, né? Já aconteceu isso inúmeras vezes. Então, o canal do YouTube é mais para isso, para salvar as lives, né? Postar umas matérias lá, alguns vídeos e tal. Então, eu estou com esse projeto aí tem um certo tempo. Quem puder apoiar, né, lá na YouTube é um Universo Complicado. Tem a minha foto, tá lá assim, meio alien, né? Dá uma olhada lá depois. Temos também o grupo, né, do nosso amigo Gabriel aqui no Facebook, que se chama Transição Planetária, o nome do grupo do Gabriel. Se você gosta dessa questão de espiritualidade e tal, dá uma olhada também. Temos o canal do Não Estamos Sós, lá no YouTube, também, do amigo Jorge, né, aqui do nosso grupo. Dá uma olhada, digita Não Estamos Sós no YouTube, tá lá. É a gente que está sempre aqui, né, falando ufologia e tal. É bom, se você gostar, é lógico, nunca impõe, tá? Eu só peço para a pessoa se inscrever no canal lá se de fato a pessoa gostar do que a gente fala, né? Imagina a pessoa se inscrevendo e não participando e tal, não interagindo. Não. Se você gosta, né, se puder se inscrever, vai ser muito legal. Então, lembrando, Universo Complicado no YouTube, tá bom? Então é o seguinte, galera, eu vou me despedindo de vocês, tá? Mais uma vez, agradecendo imensamente o nosso amigo Léo pela participação. E eu peço perdão, tá, se eu falei alguma coisa aqui que deixou alguém magoado e tal. Meu intuito aqui, como sempre, é falar de ufologia, de espiritualidade, tá trazendo pessoas inteligentes como o nosso amigo Léo, para também levar o assunto adiante, tá? Jamais seria outro ou contrário disso, tá? Meu interesse aqui jamais é direcionar o assunto a uma religião, a uma pessoa, a um credo, nada disso. Simplesmente falar sobre ufologia, tá bom? Uma ótima noite a todos, né? Que amanhã vocês tenham uma ótima sexta-feira e que podemos aproveitar o dia de amanhã com muita saúde e, acima de tudo, né, com muita felicidade, com muita paz, tá bom? Uma ótima noite a todos. Nos vemos a qualquer momento em alguma publicação ou amanhã às 22 horas aqui, tá? Então, um forte abraço a todos. Até amanhã às 22 horas, aqui na mesma rede, né, na varanda aqui, né? É sério, só queria agora. Agora ela ficou o tempo todo quieta, né? Aí eu vou terminar a live aí, ó. Mas tá gorda demais, cara. Ela engordou demais. Ela tá muito. Isso aqui é a cabeça da Mel. Isso daqui que vocês estão vendo aqui. Pessoal, isso aqui é a cabeça da Mel. Deixa eu despedir do pessoal. Deixa. Deixa eu despedir deles lá. Deixa. Tá bom, deixa eu despedir deles. Deixa. Tá bom? Depois eu te levo na rua. Deixa. Deixa eu despedir deles, tá bom? Deixa, eu te levo na rua, prometo. Não, eu prometo, eu te levo na rua. Não. Eu te levo na rua, eu te levo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu te levo na rua. Deixa eu despedir do pessoal. Deixa, meu. Tá bom, obrigado, tá? Tá bom, obrigado. Pronto, vou te levar na rua. Não, eu vou te levar na rua. Eu vou te levar, calma, calma. É sempre, né, meio babado de cachorro agora, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom. Boa noite a todos. Peraí, meu, deixa eu despedir do pessoal. Calma, calma, eu vou te levar. Eu vou encerrar aqui, galera, antes que ela volta aqui de novo aqui e eu vou lá. Tchau, 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 galera. Tchau, tchau.